Eu sou pastor Miguel, da Igreja Batista da Lagoa, e definitivamente eu não reconheço mais esse mundo do qual eu vivo. Lembro-me que quando era bem pequeno, criança, o meu pai falava de como o mundo naquela época, na década de 80, era diferente de quando ele era criança e eu não conseguia entender essas coisas. Mas hoje, vivendo no mundo em que vivemos, de fato, eu não reconheço mais esse mundo. Os slides que nós mostramos aqui é só uma pequena amostra da degradação da raça humana. Muita violência, muita morte, prostituição, drogas, divórcios em massa. Milhares de pessoas vivendo nas ruas, milhares de crianças morrendo todo dia, milhares de pessoas perdendo a sua vida, milhares de pessoas tentando tirar a sua vida. E de fato, tudo isso só mostra como o pecado tem destruído a raça humana. As pessoas não confiam mais umas nas outras, as pessoas não demonstram amor uma para com as outras. Infelizmente, vivemos num mundo do qual amar e ajudar o próximo é perca de tempo, e tempo é dinheiro. Em meio a toda essa situação que vive o mundo, em meio a toda essa situação degradante e destruidora que vive o mundo, existe um povo, do qual esse povo se chama povo de Deus. Povo este, conhecido como povo da cruz, sal da terra, luz do mundo. Um povo que, desde o começo da história da humanidade, sempre esteve de pé, apesar de muitas vezes se colocar dando as costas para esse Deus, mas Deus sempre, apesar de todas as situações, mantendo a sua fidelidade, mantendo o povo caminhando e avançando. Um povo que, apesar das lutas, desde do início do mundo, desde o início das gerações, as batalhas, as lutas, as aflições pela igreja primitiva, por exemplo, no primeiro século, uma perseguição ferrenha, pessoas morrendo, mas um povo que continuava de pé. Porque o povo de Deus permanece de pé. Mas algo não sai da minha cabeça há uns 20 dias. Se baseado em tudo que nós vimos aqui, que o que nós vemos aqui é o retrato de um povo, de uma humanidade que não tem esperança. Se o povo de Deus também perder a esperança, o que resta para esse mundo? Se o povo de Deus é um povo que, apesar de todas as circunstâncias, ainda se coloca na contramão do mundo, amando as pessoas, ajudando as pessoas, proclamando esse evangelho que traz salvação, mas quando as lutas chegam nas nossas vidas, quando as lutas e as batalhas chegam à nossa porta, faz com que a gente caia. E a partir desse momento nós perdemos a alegria e a paz, e perdendo a alegria e a paz, nós também perdemos a esperança. O que resta para esse mundo? Eu fico pensando na situação que nós acabamos de ver aqui, e fico vendo o quanto este mundo precisa do povo de Deus, porque esse mundo precisa de Deus. O povo de Deus sempre foi afrontado pelo inimigo, sempre foi desafiado pelo inimigo, sempre sofreu lutas, sempre sofreu aflições. E Paulo sabia muito bem disto,
ao ponto de escrever, por exemplo, a carta aos Romanos. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 13. Amém? Romanos 15, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, a igreja em Roma, era um período de grande aflição. Era um período no qual a igreja estava passando uma luta terrível, porque o Império Romano estava destruindo as famílias, estava matando, aniquilando os cristãos. Era um momento do qual os irmãos, os nossos irmãos do passado, eram pegos dentro das suas próprias casas e lançados nas arenas para serem devorados por leões. Se você tiver a oportunidade um dia de ler o livro dos Mártires por John Foxe, é um livro muito conhecido, um livro que retrata bem a aflição do povo de Deus no primeiro e no segundo século. E meus irmãos, quando Paulo viu aquela situação com os irmãos ali na igreja em Roma, ele escreve essa carta, e esse texto que nós lemos foi uma oração que ele fez, que fez questão de deixar registrada para chegar para mim e para você esta noite. O que Deus quer falar para mim e para você esta noite é que assim como aqueles irmãos no passado sofreram tantas perseguições, tantas aflições, tantos problemas, tantas lutas, das quais nós enfrentamos também muitas adversidades, mas nós não estamos sós. Nós estamos caminhando ao lado do Senhor porque Jesus Cristo está do lado do seu povo. O apóstolo Paulo, ele começa a sua pregação, a sua oração, e ele registra. E ele começa assim, trazendo uma calmaria ao coração daquela igreja. E ele diz: o Deus de esperança. Algumas traduções, o Deus da esperança. Se você pegar esse texto no original e ver essa palavra esperança, ela vai traduzir, ela vai se aproximar muito de uma questão de muito entusiasmo. É como Paulo estivesse dizendo assim: olha, igreja, existe um Deus que ele é o Deus da esperança, um Deus que ele sempre vai estar entusiasmado, porque é um Deus que é bendito, é um Deus misericordioso, é um Deus santo e um Deus poderoso. Esse Deus que você segue, esse Deus que você serve, esse Deus maravilhoso, é o Deus de esperança, é o Deus da esperança. E na Bíblia a gente vê Deus sendo chamado de várias formas, por exemplo, como Deus da verdade, em Salmo 31. Ou como, por exemplo, Deus eterno, em Gênesis 41. Ou Deus da minha vida, como em Salmos 42. Mas aqui Paulo vem dizer, quase de uma maneira inédita, o Deus da esperança. E ele continua dizendo, olha, o Deus da esperança vos encha. O Deus da esperança encha vocês. Se você pegar algumas outras traduções, vai dizer esse encha de preencher, de completar. Porque era isso que Paulo estava tentando dizer à igreja: olha, eu sei que vocês estão passando por diversas situações difíceis. Eu sei que vocês estão passando muitas lutas, mas o Deus da esperança vos encha. E não vos encha de qualquer coisa. E ele continua dizendo que o Deus da esperança vos encha de toda a alegria e paz. E meus irmãos, cá para nós. Muitas vezes, nós, servos do Senhor, nos encontramos vazios. Muitas vezes, sem esperança.
machucados, afligidos, maltratados, perseguidos, cabisbaixos. Muitas vezes as questões acontecem na nossa vida, às vezes é a separação, o divórcio, às vezes é uma doença que a gente vai pegar um exame de rotina e a gente é diagnosticado com alguma doença, ou às vezes a situação econômica do Brasil que faz com que a gente vá trabalhar e percamos ali o nosso emprego e aí os sonhos meio que vão embora. A perca de alguém, da família, uma perca irreparável. E quando essa aflição bate na nossa porta, a nossa alegria e a nossa paz, muitas vezes, vai embora. E com ela, toda a nossa esperança. O inimigo, muitas vezes, tenta colocar na minha e na tua vida, de que o limite chegou, de que a gente não tem condições mais de avançar. E é por isso que nas nossas igrejas muitas e muitas pessoas entram em depressões severas, pessoas que perdem a esperança, que se sentem vazias, afligidas. Mas Paulo, ele continua dizendo que essas lutas internas e essas lutas externas, esses medos que muitas vezes nos paralisam, não têm força perante o poder de Jesus Cristo. Não tem força mediante aquele que venceu a morte. Porque Paulo, ele vem orientar aquela igreja nessa oração. E aí, Paulo, ele é quase que cirúrgico no seu comentário, na sua construção teológica. Porque ele chega para aquela igreja que está sofrendo, para aquele povo que está perdendo a esperança. Ele diz assim, olha, o Deus da esperança, o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz, e não é qualquer alegria e paz, é toda alegria e paz, porque muitas vezes nós procuramos a alegria e a paz nas coisas, mas a alegria e a paz está no nosso Senhor Jesus Cristo. A alegria e a paz verdadeira está somente naquela obra na cruz do Calvário. É por isso que muitas vezes as pessoas tiram suas próprias vidas, porque colocam toda a sua vida, toda a sua força, toda a sua esperança nas coisas, no dinheiro, no relacionamento. E quando aquilo ali acaba, o mundo dela se destrói. Mas nós, povo de Deus, nós temos nossas bases baseadas na cruz do Calvário. É por isso que pode o vendaval bater de todos os lados, mas nós estamos de pé. É por isso que muitas vezes situações vão ser tão complicadas, mas nós estamos de pé, porque nós somos o povo da esperança. E Paulo continua o seu comentário, sua oração, e ele fala, olha aqui, esse Deus da esperança que vos enche de toda alegria e paz. Mas ele faz isso baseado em uma coisa. E aí leia comigo o texto. Ele diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. O que Paulo estava dizendo àquela igreja e o que Deus está falando hoje aqui é que a situação está muito difícil, sim, mas o que Deus quer é que a gente confie nele. Que a situação está complicada, sim, mas Ele quer que a gente confie nele. Que a gente coloque as bases da nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo, ele estava falando para aquele povo, olha, a situação é difícil, mas confia em Deus. Porque confiando em Deus, Ele vai te encher de alegria e paz. Porque o nosso Deus é um Deus de esperança. E meus irmãos, quando a gente sai por essas portas e encaramos esse mundo, se nós pararmos para entender que, baseado em tudo que nós vimos aqui, de violência, de assalto, de tragédias, de tudo aqui, sair de casa, passar o dia na rua e voltar para os nossos lares, é um verdadeiro milagre. Quantas coisas terríveis poderiam nos acontecer nesse mundo ruim que nós vivemos, nesse mundo caído que nós vivemos, e Deus nos mantém vivos. A cada dia, cada manhã que nós amanhecemos é uma oportunidade de louvarmos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de viver mais um dia. E Paulo vem e completa dizendo assim, olha, a confiança que vocês têm que ter em Deus é uma confiança que tem que ser inabalável. É por isso que quando nós colocamos a confiança em Deus, Ele nos enche de paz e alegria. E essa alegria, essa paz que o mundo não entende. Sabe por que o mundo não entende? Porque o mundo das pessoas está desabando. Mas o mundo do povo de Deus continua em pé, porque Jesus Cristo está vivo.
Jesus Cristo está vivo, e Jesus Cristo estando vivo, eu posso crer no amanhã. Eu posso crer, eu posso ter fé, eu posso ter esperança. Meus irmãos, a sequência que Paulo constrói teologicamente para aquela igreja é bem simples. E se eu e você entender essa lógica simples de um homem que viveu há 2000 anos atrás e escreveu isto, tenha certeza que o inimigo muitas vezes vai colocar coisas na nossa vida, mas o inimigo não vai prevalecer, porque a nossa confiança está na cruz do Calvário. Ele continua dizendo que se nós confiarmos nele, e aí eu gosto muito desse tema que está sendo compartilhar, verbo do amor, não é isso? Verbo do amor. Porque veja o que Paulo diz, acompanha comigo. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, possua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança. O que o apóstolo estava tentando ensinar àquela igreja é que uma vez confiando no Deus da esperança, Ele vai nos encher de paz e alegria, e nós vamos transbordar de esperança. E o transbordar de esperança é compartilhar para esse mundo a esperança que só nós acreditamos, porque nós acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Por isso que compartilhar é o verbo do amor, porque esse mundo que mais precisa é de esperança. As pessoas não têm mais esperança. Essa semana eu recebi um vídeo no Instagram que era uma cena, acredito que era uma cena de um filme, de um homem que iria se jogar e tinha um senhor falando para ele assim, olha, se joga, não é isso que você quer? Agora me responde, o que é que você vai encontrar lá embaixo? E aí ele continua falando algumas coisas, e uma coisa que me chamou bastante atenção foi que ele falou assim, olha, o suicida, ele não quer se matar. Ele quer matar a sua dor. O pastor Neil Barreto fala que o suicida, ele não quer se matar. Ele quer matar o seu vazio. Esse vazio que só é preenchido com alegria e paz, com toda a alegria e toda a paz que só Jesus Cristo dá. É por isso que o mundo desaba, mas o povo continua em pé. É por isso que o mundo desaba, mas a igreja está de joelho orando. É por isso que o mundo desaba e a gente vê uma coisa maravilhosa, como vimos aqui hoje de manhã, uma caravana missionária indo para outra cidade, para outro estado, para pregar o evangelho, porque vai na contramão do mundo. Nós nos importamos, nós queremos levar esperança para as tribos, para as pessoas, para as nações. É por isso que compartilhar é o verbo do amor, é o verbo de amor, porque a gente compartilha aquilo que Deus tem colocado no meu e no teu coração. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um agente de transformação. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é um agente de esperança. Essa noite, o que Deus tem falado para mim e para você, é que independente de qualquer coisa, o povo da cruz permanecerá de pé. A crise está assolando, a violência está grande, suicídio em cima de suicídio, paradas homossexuais aí, e a gente olha para esse mundo e não reconhece, mas o que Deus quer falar para mim e para você é que existe esperança. Agora deixa eu te falar uma coisa, na batalha espiritual que eu e você vive, muitas vezes o inimigo vai colocar na minha e na tua vida uma afirmação que é mentirosa. O inimigo vai colocar na minha e na tua vida, no meu e no teu coração, na minha e na tua cabeça, uma afirmação que não é verdade. O inimigo vai falar constantemente que nós não devemos mais ter esperança, de que a nossa esperança acabou, de que nossa esperança morreu, de que esse mundo não tem mais jeito, de que as pessoas não ouvirão mais o evangelho, de que não adianta fazer viagem missionária, irmã Deise, que as pessoas não vão mais escutar, não adianta fazer ação social, não adianta fazer cantata de Páscoa, as pessoas não vão ouvir, a esperança acabou. O inimigo vai colocar isso na minha e na tua vida. Aquela situação que eu e você está passando, que só Deus sabe, que você ainda tem esperança, o inimigo vai colocar no teu coração, porque a esperança acabou, que a esperança morreu, mas a esperança não morreu. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu creio piamente, que Jesus Cristo é a única esperança.
E quando Jesus Cristo é a única esperança, o nosso Deus, Ele está vivo. O nosso Jesus Cristo está vivo. O inimigo pode dizer que a nossa esperança morreu, mas se a minha esperança for Jesus Cristo, a minha esperança está viva, porque o meu Deus está ao lado de Jesus Cristo lá no céu, intercedendo pela igreja. O meu Deus está sentado no trono e Jesus Cristo está ao lado dele, intercedendo por mim, por você, pela igreja. E esta noite Deus quer fazer alguns convites para você. O primeiro convite que Ele quer fazer é que você confie nele, totalmente. Entregar, irmãos, entregar áreas da nossa vida a Deus, e não entregar por completo, Deus não vai agir na nossa vida. Ele quer que eu e você entreguemos a Ele a nossa vida por inteiro. Os nossos sonhos, os nossos medos, os nossos desafios. Ele quer que a gente entregue nas mãos dEle o nosso ministério. Ele quer que a gente entregue na mão dEle tudo aquilo que a gente sonha para as nossas vidas. E Ele te convida esta noite para que você entregue e confie totalmente nele. O que Deus também te convida esta noite é para que você renove a sua esperança nesse Deus de esperança. Que você renove esta noite a esperança que um dia foi quente e viva no teu coração. Porque Deus quer fazer uma obra maravilhosa no meio da igreja. Deus quer fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Eu não estou falando aqui de bens materiais. Eu não estou falando aqui de status. Eu estou falando aqui de vida no altar. O que Deus quer é você perto dEle. É você orando mais. É você buscando mais. É você compartilhando, transbordando essa esperança e alcançando o mundo que não tem mais esperança. O que Deus quer para mim e para a tua vida, meus irmãos, é que você renove a sua esperança. O terceiro convite é que Deus quer que você compartilhe isto que Ele tem te dado. Compartilha a tua vida, compartilha as experiências que Ele tem te dado, tem te enriquecido. Compartilha a palavra dEle com as pessoas, compartilha a paz que excede todo entendimento. Compartilha essa esperança que o mundo não acredita. Compartilha tudo o que Deus tem colocado na tua vida. E por último, Deus te chama. Dessa vez Ele não convida, dessa vez Ele te chama. Ele te chama para refletir na seguinte coisa. Daqui a 20 anos, qual é a história que Deus quer que você conte sobre sua vida? Daqui a 20 anos, qual é a história que Deus quer que você conte sobre sua vida? Uma vida sem esperança? Uma vida sem alegria? Uma vida sem amor? Uma vida sem paz? Ou Ele quer e te convida para contar uma história repleta de esperança, que vai na contramão deste mundo, uma vida repleta de amor, uma vida que compartilha o amor que foi demonstrado na cruz do Calvário. O que é que Deus quer fazer na tua vida? Deus quer que você cante e conte uma nova história. O que Deus quer é renovar esta noite com você aqui, porque se você está aqui é porque Deus te chamou para este lugar. Deus sabia desde a eternidade, como a irmã aqui falou, que sabia que a irmã iria viajar para o Canadá neste momento. Deus sabia desde a eternidade que você estaria aqui hoje, e hoje o Deus dos céus e da terra está falando com você e Ele te convida a renovar a esperança. O Salmo 121, ele nos enche de esperança. É aquele salmo que diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem um socorro. O meu socorro vem de Deus, vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Lembro-me que quando era bem pequeno, um corinho existia na igreja da minha mãe, que eles pegavam esse salmo e faziam uma música. E aí ele dizia a partir do versículo 6, o Senhor é que me guarda, minha sombra à direita. Ele guarda a minha alma, me protege contra o mal. Ele guarda a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Isso é esperança. Isto é alegria e paz completa no nosso Senhor Jesus Cristo. Queria que você ficasse de pé nesse momento, nós vamos louvar o Senhor. Queria que você fizesse dessa música, dessa canção, uma oração. Porque Deus quer que você cante, que você conte a sua história baseada na esperança que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo à direita do Pai. Amém. Ouvidos eis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua
a minha e a tua esperança sempre, sempre, sempre estará viva, porque nosso Jesus Cristo vive eternamente. Baixa a tua cabeça. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque sentimos a Tua presença no nosso meio. Muito obrigado porque ouvimos a Tua palavra. Muito obrigado porque falaste conosco desde o início deste culto, ó Deus. Esse culto do qual nós oferecemos a Ti. Senhor, Tu conheces os nossos corações, só Tu sabe a nossa história, Pai. E te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor esteja do nosso lado sempre. Que o Senhor nos proteja do mal, que o Senhor nos guarde na nossa entrada e na nossa saída, que o Senhor caminhe conosco enquanto vida nós tivermos. E que independente das situações, das circunstâncias das nossas vidas, por mais difíceis que sejam os vendavais e as lutas, temos a certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo vive e está do lado do Teu trono. E a partir disso, ó Pai, nós temos esperança, esperança de que somos amados, esperança de que nós somos restaurados, esperança do qual nós somos curados, esperança do qual nós somos libertos, esperança do qual nós proclamamos o Teu Filho Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Inclina teus ouvidos à oração do Teu povo esta noite. Que a partir do momento do qual o Teu povo que está aqui reunido saia por essas portas, que nós não possamos mais despedir o povo em oração, mas que possamos enviar o povo para este mundo para transbordar de esperança. Que a esperança que tem firme e forte no nosso coração possa ser compartilhada, e que este compartilhar seja repleto de amor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar.